além do fato, né, que eu tenho que levar todos os dias, que não tenho como mudar, que ela não sobreviveu, eu tive um atendimento desumano, desrespeitoso. Eu fui tratada como um bicho, acho que nem animal é tratado dessa forma. Eu fui tratada como um objeto, inanimado, sem direitos. Tinha hora que eu ficava pensando, nossa, eu fui tratada como uma prisioneira, uma criminosa. Eu quero gritar pra todo mundo, assim, quero alertar. O parto é da mulher. Que a nossa voz seja ouvida, né? Que as nossas histórias não sejam ignoradas. Né? Que as nossas histórias não sejam ignoradas. Ignoradas. Quero citar a maternidade que me atendeu, que foi a Fernando Magalhães, considerado centro de referência e referência em parto aqui no Rio de Janeiro, mas para mim um campo de concentração. Um campo de concentração. Qual é o meu objetivo com esse meu depoimento? É alertar a todas as mães, seja o primeiro, segundo, terceiro, quantas vezes já passou por essa experiência. Saibam que não é mito. A violência obstétrica é rotina. Ela não é uma raridade, não é um azar que você teve. Médico mesmo, eu não recebi nenhum tipo de orientação para o parto. As conversas com relação ao dia do parto eram sempre muito evasivas. A minha ginecologista me acompanhou durante 4 anos, sendo desse 4-2, tentando engravidar. Ela tentou de todas as maneiras me convencer a não ter parto normal. Ela inclusive chegou a agendar a minha cesárea. Só que quando eu estava no 8º mês de gestação, eu decidi mudar de médico. Eu queria muito parto normal. E eu lembro que eu fui fazer uma consulta e uma médica falou assim, bom, mãezinha, você teve um parto há quanto tempo? Eu falei, olha, tem um pouco mais de 1 ano. Eu falei assim, você gostaria de ter um parto normal? Eu falei, gostaria. Olha, eu faço, mas eu já vou te dizendo que é só com fórceps. E eu pirei, né? O meu primeiro médico era um compulsivo examinador do meu corpo. Ele fazia exames de toques em todas as consultas, ultrassons em todas as consultas, medições periquetes em todas as consultas. Era um forte indício de que ele iria me encaminhar para a cesárea e eu não sabia.
para mim foi extremamente violenta foi quando eu por volta da 9ª semana, eu acho que 9ª semana de gestação, eu comecei a ter sangramentos, né, muito fortes. E aí eu fui, numa dessas vezes eu fui para maternidade para passar com um médico, e a médica que me atendeu, que mal olhou na minha cara, simplesmente disse assim: olha, você está sangrando, é bom que você se acostume com a ideia de que você pode perder o bebê, porque é muito comum mulher de primeira gestação perder o primeiro filho. Bom, eu já tinha passado a madrugada inteira chorando, porque estava com medo de ter perdido o bebê no sangramento, então fiquei mais desesperada ainda, né? Como eu já sabia que era um procedimento do hospital e que só tem esse hospital, então não ia ter muito jeito, eu até fui no Ministério Público para tentar fazer com que meu marido entrasse, né? Fosse permitida a entrada do meu marido junto no momento do parto, mas eu não consegui, nem no Ministério Público. Eu também estava sem acompanhante, né? Eu não estava sozinha. Isso também eu acho que prejudicou o momento fisicamente. Uma outra crítica que eu tenho foi a questão do meu marido. Ele não pôde estar presente durante o parto. Todo o tempo que ele esteve conosco foi enquanto descíamos da sala de cirurgia para a enfermaria, porque nessa maternidade o pai ele é uma visita. Fiquei sozinha, eu não pude ter acompanhante comigo, eu fiquei sozinha a noite toda em trabalho de parto. E eu acho isso um absurdo até hoje, assim. E fisicamente eu fiquei bem, mas emocionalmente não. Eu não me recuperei até hoje, eu acho. 2 anos depois eu fico pensando, meu Deus, quanta coisa que era desnecessária. A ocitocina era desnecessária, por causa daquilo foi tudo acontecendo, assim, em cascata. Não precisava de nada daquilo. O que eu mais me recordo, o que me causa mais sofrimento, foi o fato de eu não ter tido um acompanhante. Essa foi a violência mais sutil e a mais terrível. Meu marido não pôde ficar comigo. Eu não tinha ninguém naquele momento. Eu não podia ficar com o celular. Ou seja, eu estava incomunicável nas mãos de uma equipe que eu via que não tinha nenhum comprometimento com a parturiente. O médico veio me examinar e fez o exame do toque. E todos os 8 estagiários também fizeram o exame do toque. Eu me senti totalmente agredida, totalmente violentada e com muita vergonha, né? Mas a pior pra mim foi a episiotomia, que foi feita sem consentimento, sem nem avisar, tá? E me causou durante bons meses desconforto físico. Ela inflamou, infeccionou e psicológico. Eu senti estranha, não gostava nem que meu marido encostasse naquela região. Ficou sensível. Quando muda o tempo, até hoje eu sinto pinicar onde eu levei os pontos. Então me afetou bastante essa episiotomia. Eu me senti violada, violentada. Eu falo que quando eu leio algum relato de violência sexual, como a vítima se sente depois, eu consigo traçar um paralelo, porque a forma como isso afetou a sexualidade, a forma como eu lidava com o meu próprio corpo, foi bastante forte. Eu lembro que logo a primeira coisa, olha, a gente vai te colocar um sorinho, mas é só um sorinho, não tem nada. E me amarraram a fita de cardiotoco e todo o tempo eles falavam assim, você não pode se mexer, você tem que ficar imóvel, porque senão a gente vai perder o coraçãozinho do bebê, e a gente não sabe se você vai estar bem, se o bebê vai estar bem, e aquele ambiente opressor. Em seguida entrou uma enfermeira, fez
a tricotomia, eu me lembro que eu fiquei bem constrangida com esses 2 procedimentos. E veio um médico anestesista, né, para me dar anestesia. Nesse momento ele pediu que eu sentasse na maca e relaxasse para ele poder aplicar a anestesia. Uma coisa assim absurda, né? Absurda e cruel. Foram 8 picadas na minha coluna, porque ele não conseguia então achar o ponto certo para aplicar, claro, porque eu estava sentada em cima da cabeça da minha filha, né, que já estava nascendo. Quando ele fez a peridural, eu senti uma pressão muito grande na minha cabeça, meu ouvido entupiu, eu me lembro de ter começado a ficar nauseada e pedi pro meu marido que veio falar com ele e questionar o porquê daquilo, né? E ele me disse que parece que a anestesia tinha ficado muito alta. Aí ele refez o procedimento, botou a peridural mais baixa, segundo ele, foi assim que ele me falou. E fiquei mais ou menos umas 3, 4 horas deitada na maca com o soro e a peridural, esperando o trabalho de parto, né? Esse era o meu trabalho, esse era o modelo de atendimento a um parto normal dele. Quando, por volta das 5h30 da manhã, ele veio ouvir o bebê e disse que o bebê estava apresentando taquicardia, os batimentos alterados. Aí ele mediu o bebê e falou que ouviu o bebê e falou que se aquilo continuasse, ele iria, a gente teria que fazer uma cesariana. Eu comecei a chorar na hora. Ele me examinou, o plantonista, e disse, onde está seu médico? Ele disse, meu marido falou, ele falou para você ligar para ele assim que a gente chegasse aqui e fizesse a admissão. Ele simplesmente ignorou meu marido e já pediu para a enfermeira, prepara a sala de cirurgia e chama anestesista. Eu, anestesista para quê? Eu não quero anestesia. Chegando no bloco cirúrgico, eu implorei para anestesista, eu não quero anestesia, tá tudo bem comigo, eu só quero atendimento. Eu quero meu médico, eu quero meu marido. Não, vai dar tudo bem, anestesia pro seu bem. Você vai ver, essa dor vai parar. E eu não quero, o que está acontecendo e tudo. Me aplicaram anestesia. E nesse período das 2 da manhã que eu cheguei até as 8h30, que é a hora que ele nasceu, ninguém me deixou tomar água. Logo em seguida, eu fui com a maca, né, para uma sala de observação. E lá eu fiquei. Isso era 4h25 da tarde. Eu estava sem comer desde a noite anterior. Ser tratada como um lixo. Sentir uma dor que parece que vai te rasgar por dentro, né, por causa da ocitocina. E ainda ser mutilada, é normal? Uma epísio médio lateral esquerda, uma médio lateral direita e uma mediana, né? Eu tenho as 3 modalidades na mesma pessoa, no mesmo período. E a mediana alterou minha anatomia vaginal externa, mas sem comprometimento funcional. O que me causou um impacto incalculável foi a informação de que tudo pelo que eu passei eram práticas sem fundamento científico algum. Foi que também fizeram episiotomia, também não me informaram sobre para quê, qual era a necessidade. E hoje eu vejo que naquele momento não tinha necessidade. Sofia nasceu, eles levaram ela para os exames, o médico fez a minha sutura, né, teve que costurar porque eu levei epistomia. Quando o médico chegou, o plantonista, ele já chegou com meu marido atrás, e já foi pedindo bisturi, nem me cumprimentou, nem nada, nem avaliou o bebê. E eu fui e falei, pra que bisturi? Eu não quero episiotomia. Eu já sei que isso não é necessário pro meu caso. Eu sei que não precisa, é uma escolha. Não podemos discutir isso agora. E já foi fazendo a incisão na minha vagina. E eu não sabia se eu chorava, se eu respirava, eu não sabia o que eu fazia. Fui submetida a uma episiotomia sem explicação, sem autorização. Estouraram a minha bolsa de forma artificial e eu não fui informada que isso seria feito, não me disseram
os prós e os contras dessa atitude, simplesmente foram e fizeram. De repente entrou uma médica, estourou minha bolsa, no meio de uma contração e foi embora. Eu sinto que no meu trabalho de parto eu não fui protagonista, na verdade eu fui bem passiva, sempre me mantive deitada. Um acesso venoso, mesmo eu tendo sem medicação nenhuma, que saiu do lugar, prejudicou minha mobilidade, piorou a forma como eu lidava com as contrações, não achando posição confortável. Me amarraram na maca e eu vomitando muito, passando muito mal. A enfermeira simplesmente apenas direcionava a minha cabeça para um balde para me vomitar. intervenções que foram feitas, eu não fui informada em nenhum momento das consequências nem dos porquês, né, que elas precisariam ser feitas, né? Não fui informada, nem foram feitas também sem o meu consentimento. Precisaria ter sido dessa forma. Eu poderia ter sido mais ativa, poderiam ter me informado do que estava acontecendo, eu poderia ter andado, eu poderia ter feito o meu trabalho de parto, o que não aconteceu. Eu me submeti ao que eles exigiram. Saíram com a minha filha, saiu meu marido, saiu o médico dando tapinha no braço, parabéns mamãe, e saiu todo mundo. Eu fiquei na sala sozinha, de perna amarrada, aberta, sozinha, como se eu fosse assim, um subproduto. Levaram minha filha sem me dar nenhuma explicação, levaram meu marido de longe de mim e me deixaram lá. Antes de eu fazer 40 semanas, o médico disse que a gente ia marcar a cesárea. Eu não via necessidade de marcar essa cesárea, já que podemos esperar até 42 semanas para o bebê nascer. E eu
bati o pé, não, eu não quero, eu quero esperar até 42 semanas. E aí ele me disse, você quer esperar? Tudo bem, a gente espera, mas você vai me assinar um termo de responsabilidade. Como assinar um termo de responsabilidade, sendo que eu não sou médica? Eu nunca tive filho, eu não entendo nada de parto, não entendia nada de parto, enfim. Tive estela de cesárea, esperei até 40 semanas e daí cheguei lá um pouquinho depois de ter completado a 40ª semana e daí a médica falou, bom, o nenê não manifestou, então a gente vai tirar, né? Aí depois você entende, eu entendo por que muita gente tem pavor do parto normal, porque tem tanta cesárea no Brasil, deve ser por causa disso, porque se alguém ficar sabendo exatamente o que acontece dentro desses hospitais no parto normal, vai querer cesárea mesmo. Se eu tivesse feito cesárea, meu marido ia poder ficar o tempo todo comigo, porque não aconteceu no parto normal, quer dizer, eu não quero, não sou a favor de fazer cesárea eletiva, e o próximo também não vai ser. Não vou optar pela cesárea, não. Mas dá pra entender porque tanta gente quer cesárea. Porque é um horror que você passa dentro do hospital. Ficar lá sozinha, morrendo de dor, não sabe o que vai acontecer. Te espeta, te enfia agulha, dá remédio, coisa que não precisa. O desrespeito começou desde o pré-natal. Eu passei por 8 médicos e os 8 tentaram me forçar a marcar cesariana com desculpas como eu sou baixa demais, porque eu tenho 1,5 m, eu era magrinha, tinha 47 quilos, então meu quadril era estreito demais, eu não teria passagem, ou que a mulher de hoje é sedentária e não aguenta passar por um trabalho de parto. Eu era acompanhada por um obstetra chamado Dr. Mauro, que durante todo o pré-natal nunca conversou comigo sobre a possibilidade de se fazer uma cesárea. Eu entrei no consultório dele dizendo, eu quero ter o meu bebê por parto normal, você faz? Claro que faço, eu sou um dos campeões em partos normais do Brasil. Eu me sinto muito mais obstetra fazendo um parto normal do que fazendo uma cesárea. E você jamais vai precisar de uma cesárea com a bacia que você tem. Não existe a menor possibilidade de acontecer essa cirurgia. E assim foi. Ele foi, hoje eu sei, me enrolando até a 38ª semana. Quando num ultrassom de rotina, dentro do consultório, fica a dica, esse é um grande indício de médicos que costumam usar a cesárea como prática bastante corrente, fazer ultrassom nas mulheres com bastante frequência dentro dos consultórios. Ele usou o resultado do ultrassom para me colocar em xeque e me deu 3 motivos para eu aceitar agendar a cesárea. É disso que eu quero falar. Nem sempre os motivos que os médicos dão são reais. Aliás, muitos desses motivos são mitos, mentiras. E assim era com os 3 motivos que me foram dados. O primeiro era, o bebê era muito grande, depois ele me disse que o bebê não estava encaixado, e o golpe de misericórdia dele foi a placenta madura. Ele disse que a placenta estava calcificada e que em algum momento ela pararia de alimentar o bebê. A palavra foi, o bebezinho tá bem agora, mas a gente nunca sabe. Então, numa segunda-feira, ele começou a me pressionar a agendar a cesárea. Ficamos 1 hora discutindo, eu bastante fragilizada, muito cansada, tava com calor, eu tava com uma alergia no corpo inteiro, uma barriga desse tamanho. E ele insistindo que ele faria aquilo com a filha dele, ele faria aquilo com a mulher dele, e que ele não estava praticando uma cesárea desnecessária em mim, que de fato eu havia caído nas estatísticas de uma mulher que precisavam de uma cirurgia para garantir a segurança do bebê, para garantir a vida do bebê. E ele me convenceu com essa frase, o seu bebê não quer morrer. Se você quiser ir para casa e assumir essa responsabilidade, pode ir, pode pensar. Mas eu tô aqui te falando como seu médico, eu preciso que você confie em mim. Eu aceitei.
por ser o primeiro filho, ele queria que o parto fosse logo, porque daí ele ia sair do plantão no hospital que ele estava e ia para o hospital onde eu estava, e aí ele, certo, queria que o parto corresse rápido, não queria respeitar a fisiologia normal do parto. Por medo, eu acabei aceitando. E ele marcou a cesárea e a gente internou no hospital num sábado às 5 horas da manhã, porque ele ia pra praia logo depois de parir a minha filha. Eu fui vítima, né, dessas histórias que os médicos contam. E em todos eu sofri intervenções desnecessárias porque feitas por rotina e não por indicação clínica. Naquela época eu as recebi como parte do processo, afinal eu havia escolhido obstetra por ser formado pela maior universidade do país e o hospital por ser também o melhor do país, o Einstein, em São Paulo. Questionei somente o comportamento do obstetra durante o primeiro parto por algumas frases que não gostei. Dias antes do parto, querendo marcar-me uma cesárea, ele me disse: no Hospital das Clínicas eu espero até 42 semanas. No consultório eu não deixo passar de 40 porque é muito perigoso. A cesárea tá aqui, eu não engoli. O meu próximo parto, com certeza, não vai ser com esse médico e não vai ser com o médico de plano de saúde. Eu vou ter que guardar um dinheiro, uma média de uns 10 mil reais, para poder ter um parto normal. Porque é um absurdo nesse país o que faz com as mães. Na enfermaria que eu fiquei com mais 5 mães, muito calor, não tinha ventiladores, não tinha cortina, a parede pegava sol o dia todo. Eu que fiquei do lado da parede posso dizer isso com verdade. Em pleno verão carioca, minha filha nasceu 23 de fevereiro, foi muito calor. Minha filha chegou a ter febre por causa do calor. E a única coisa que não se desligava lá eram as luzes, a voz das pessoas no corredor. Não tinha água nesse andar que a gente ficava. A gente tinha que descer para o andar inferior e pegar água no filtro, cada um por sua conta. O banheiro que dividíamos com a outra enfermaria, ou seja, 12 mulheres e acompanhantes. Só tinham 2 vasos imundos, cheios de lótus, cheios de lodo, baratas. E era terrível a hora do banho, porque a gente tinha que pegar a caminha dos bebês, cada um por sua, levar até o chuveiro, encher de água, voltar, dar banho e levar de volta para tirar a água e voltar. E isso horrível, fazer isso com toda cortada, né? Uma cesariana. Quando o obstetra chegou ao hospital e me encontrou aos gritos pela dor causada pela ocitocina sintética, injetada pelo soro de rotina em minhas veias, para mim sua chegada foi como de Deus do céu, mas ele me olhou bravo e disse: que isso? Que escândalo é esse? Você está parecendo mulher do HC, Hospital das Clínicas. A vivência do parto é alguma coisa que toda mulher desejará viver, se compreender que a tão famosa dor é associada a uma dor construída pela cultura da violência obstétrica. Meu objetivo é abrir caminhos para que as mulheres digam não a esse formato e busquem assistência fundamentada em evidências científicas. Em relação às outras mulheres internadas, é que as enfermeiras estavam reclamando dos gritos, das reclamações de dores. Naquele momento, provavelmente eu senti mais dor, né? Porque eu estava deitada, estava encolhida e fazendo o máximo de força para não soltar, não emitir ruído. Quando deu por volta de 00:30, eu queria saber se a dilatação estava aumentando, fui na sala das enfermeiras. Elas falaram assim: não, volta pro seu quarto, porque isso daí é assim mesmo, só vai piorar.
essa dor é normal, vocês reclamam muito, isso é só o começo, só vai piorar. Deita de lado que passa. Aí foram lá, me aplicaram um Buscopan na veia, falaram pra ficar quietinho. O médico me falou que meu bebê estava virado. Ela estava com a barriga na minha barriga. E para nascer de parto normal, teria que estar com as costas na minha barriga. E ele me disse que teria que virá-la, né? Virá-lo, né? Porque nós não sabíamos se era um menino ou uma menina. Teria que virar o bebê ou quebrar a clavícula. E me deu a opção de escolha. E eu falei para ele, perguntei, doutor, o que será menos dolorido para o meu bebê? E ele disse, com certeza virar não vai sentir nada, mas vai ser muito dolorido para você. Não, para mim não tem problema, pode virar. E ele virou. Ele colocou as duas mãos na minha vagina, segurou ela pela clavícula e virou. Foi muito dolorido. Já na sala de parto, a única pessoa que se dirigiu a mim com respeito, e também a única que se dirigiu, foi a anestesista. Todos os outros passaram por mim e sequer deram conta que eu estava lá. Com exceção do enfermeiro, e muito infeliz, me tratou o tempo todo com deboche, com lucidez, puxou meu avental tão logo eu entrei na sala, fiquei despida para todos que passavam lá, inclusive pessoas que não iam participar da cirurgia. O tratamento sempre rude, o médico chegava para ver a cicatriz, puxava com tudo curativo, inclusive foi por esse motivo que eu desmaiei a primeira vez, porque a pele da minha barriga grudou com a cicatriz, e quando eu fui me deitar, senti muita dor e desmaiei. Aí eles me deitaram numa maca e tirando chacota de mim, você é uma índia. Você não vai parir sem anestesia, vai tomar anestesia sim. Eu tava com muito medo. Eu pedi para uma enfermeira segurar minha mão só um minutinho, porque eu achava que eu não ia aguentar. E ela disse, assim, num tom muito agressivo, que ela não podia porque eu podia quebrar a mão dela. E ela precisava da mão para trabalhar. Então isso... E o anestesista não cogitou conter a piada clássica e disse, ainda nesse contexto em que a gente não sabia como a Bia estava. Aí, hein, pai? Passando de consumidor a fornecedor. Para depois dizer-me que eu não devia ter deixado meu marido assistir o parto. Que ele conhecia muitos homens que não voltaram a tocar na mulher depois de ver aquilo tudo. Um cara de nojo. No terceiro parto, durante a anamnese, a enfermeira, irritada pela interrupção das respostas durante as contrações, me disse, mas mulher é safada mesmo, hein? Sofre mal, dá um ano, já tá aqui de novo. Embora naquele ano eu tenha escolhido a Promatre, que havia inaugurado a suíte de parto normal, mas meu obstetra não me deixou usar a banheira pelo risco de infecção. Inclusive me falou que eu não deveria chorar na hora da cirurgia, porque eu estava saindo do hospital inteira, ou seja, eu não tinha tido um parto normal, não estava alargando a minha vagina, enfim. Quando eu chorava também o médico dizia para eu não ficar chateada, porque a cirurgia ia ficar imperceptível, a marca da cirurgia, como se essa fosse minha preocupação, né, com a cicatriz da cesariana. Mas sem dúvida, se no Brasil a forma de atendimento à gestante fosse outra, eu teria tido uma outra história, teria recebido meu bebê com mais dignidade e teria eu também tido um dia de mais dignidade. Então, assim, outro sofrimento da mãe que tem uma cesariana sem ser por escolha é que a gente não tem nem o direito de ficar triste. As pessoas falam que a gente não deve chorar, sofrer ou lamentar, porque a gente está bem e o bebê também. Então, assim, além disso tudo, a gente ainda tem que conviver com uma frustração silenciosa. E no momento de contração mais intensa que eu tive, que eu dei um grito para extravasar a sensação da contração, a enfermeira segurou minha mão e falou assim, silêncio, sem grito. Naquele momento eu me senti como se eu estivesse num quartel, sendo totalmente reprimido nas minhas sensações. Foi o momento de maior violência obstétrica que eu tive no meu parto.
essa repressão. As enfermeiras vinham, uma vez que outra, e levavam ela, davam um líquido amarelo num cofrinho, que me diziam que era glicose. Mas não tentaram me estimular a amamentação. O pediatra me disse o seguinte, que leite em pó, tipo NAN, não lembro o nome dos outros, era tão bom quanto o leite materno, então não precisava me preocupar, porque eu não ia conseguir amamentar minha filha. Eu falei pra ele que eu queria muito amamentar. E ele me disse que se eu quisesse amamentar, eu tinha que ter pensado nisso antes de engravidar, que eu fiz uma cirurgia plástica. Então eu cheguei em casa e pra mim era muito importante amamentar. Muito importante. Eu peguei uma bombinha de sucção, aquela que a mulherada usa pra tirar leite, tirei o bico do meu peito pra fora. Pedi pra minha mãe sair com a Sofia, né, com ela pra sala. E eu usei a bombinha de sucção pra tirar o bico do meu peito pra fora. Sangrou, doeu, foi terrível. Os dois saiu, limpei um pouco o sangue do jeito que deu e amamentei a Sofia. Foi muito emocionante. Por isso eu tive que fazer aquilo sozinha. Porque nenhum médico quis me ajudar, nenhum médico quis tentar fazer alguma coisa, né? Por mim e por ela principalmente. Colocar roupinha, esse momento foi triste também, porque não me deram minha filha para mamar no mesmo momento. O meu marido não pôde ficar comigo na sala de parto. E só depois dos 40 minutos que levaram minha filha para mamar. E me levaram para uma sala de observação. Por 3 horas eu fiquei lá, sozinha. E meu plano era de apartamento e eu perguntava, eu quero ir pro meu apartamento, eu quero meu marido, eu quero minha filha, me tira daqui. Ninguém me dava ouvidos. Aí quando eu fui transferida, meu marido falou que nossa filha não tinha sobrevivido. A gente ficou arrasado. E assim, das 24 horas que eu fiquei naquela maternidade, eu fiquei olhando para a porta para saber se algum médico ia lá me dar uma explicação do que tinha acontecido. Ninguém se prestou à humanidade de ir lá no meu apartamento para explicar o que tinha acontecido. Eu fui embora para casa atônita, sem saber o que pensar, sem saber o que fazer. Fizemos um velório da nossa filha, enterramos ela com toda a dignidade, todo o amor, todo o carinho que a gente tinha dado durante toda a gestação. Esse depoimento, meu objetivo é ajudar outras pessoas. Quem estiver grávida, procure alternativas, procure um médico humanizado, procure se informar, procure ler, procure conversar com o médico antes. Não vá crua pro parto, porque na hora que você chega lá, você fica muito vulnerável e você aceita qualquer coisa. Então não faça isso. Vá informada, vá sabendo, converse antes, vá atrás do que você pode, o que você não pode, vá atrás dos seus direitos. Porque depois que passa é muito complicado para você se recuperar emocionalmente. Muito difícil mesmo. Ficam questões, parece que vão ficar para a vida toda. As mulheres precisam saber, antes, do que é possível ser feito no trabalho de parto e no parto. O que elas podem querer e o que elas podem exigir que seja feito. Eu, antes do parto, busquei essas informações por conta própria e que foram essenciais para o meu momento de alívio das contrações, de entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Eu não tive esse apoio durante o parto, a não ser do meu marido. Que fique a mensagem de que nem sempre, aliás, muito raramente, essas justificativas para cesárea são verdadeiras. Estatisticamente, uma mulher tem 90% de chance de ter um parto normal. Somente 10% das mulheres precisariam de uma cirurgia. Esses números são inversos no Brasil. No sistema privado, 90% das mulheres aqui no Sudeste passam por cirurgias cesarianas. E somente 10% têm partos normais.
no parto me atormentavam diariamente, né? Foram 2 semanas tendo pesadelos seguidos, né? Eu sonhava comigo mesma no hospital, gritando muito, né? E eu sentia a mesma sensação de medo, de angústia, de abandono e descaso. Eu revivia tudo aquilo durante esses pesadelos, né? Eu me senti muito violentada durante esse meu trabalho de parto, muito desamparada, porque eu não tinha informação, eu não tinha para quem recorrer, não tinha onde me agarrar. Eu tive a Lia de parto normal, ela nasceu bem, mas quando eu fui pro quarto, assim, apesar de estar muito feliz, porque era uma coisa que eu queria muito, esse parto normal, eu me senti muito desrespeitada, eu senti que também alguma coisa não foi legal. Alguma coisa faltou. Depois de muito tempo, me caiu a ficha do quanto eu fui violentada. O meu maior pesadelo todos os dias, não digo todos, mas na maioria dos pesadelos, eu não penso na morte dela. Ela foi para um lugar melhor do que o meu, com certeza. Mas eu só ficava pensando na violência, na forma como eu fui tratada. E aquele filme passou repetidas vezes na minha cabeça durante um bom tempo. A episiotomia dói até hoje. Todos os dias, quando eu vou ao banheiro, eu sinto ela repuxar, eu sinto ela amargurar no meu corpo, dizendo pra mim todos os dias, me lembrando todos os dias como que eu fui violentada, como que eu fui desrespeitada. Desejo um bom parto para todos. E o meu próximo parto, os meus outros partos, não vai ter nada disso. Não vai ter. Porque eu não vou mais contar com a sorte. Eu não vou mais um monte de coisa. Mas uma coisa eu sei. Uma mão de um desconhecido, eu não fico mais. Fiz questão de fazer esse vídeo para mostrar que a violência obstétrica ela é séria e ela não é só aquela que acontece no parto. Durante 9 meses, a mulher, em diferentes situações, pode se confrontar com ela. Seja com o obstetra, seja com a pessoa que está fazendo ultrassom, que amedronta a mulher com o tamanho da cabeça do bebê, ou que tem circular de cordão, ou uma série de outras justificativas que lá na frente vão reforçar a decisão do médico e não da mulher de fazer uma cesárea. Então eu espero que, compartilhando a minha experiência, as mulheres possam estar mais atentas para os exames, para as consultas e possam rejeitar determinadas atitudes provenientes dos médicos, que são, sim, formas de desrespeito. As pessoas estão se mobilizando, enfim. Tomara que isso mude e que eu não passe mais por isso e que as outras mães que vêm por aí também não. Que isso seja realmente uma escolha. O parto que você quer, como você quer que seu filho venha ao mundo. Porque é desumano o que eles fazem. E o meu objetivo com esse depoimento é fazer com que os profissionais comecem a pensar que a mulher tem que ser respeitada, aquele momento tem que ser respeitado, os corpos têm que ser respeitados, porque isso traz consequências. Muitas vezes consequências graves, de autoaceitação, problemas de relacionamento com ela e com o companheiro. Então, que métodos que não são mais vistos como necessários, que já são obsoletos, sejam mudados, que o respeito seja colocado em primeiro lugar. Gostaria que esse vídeo pudesse contribuir para a reflexão, principalmente dos profissionais da saúde, dos enfermeiros, cuja missão principal é cuidar, né? Eu não me senti cuidada no meu trabalho de parto, não me senti acolhida.
eu percebi que eles não estavam preparados para acompanhar uma gestante de primeira viagem que tinha esse sonho de ter a sua filha da forma mais natural possível. Eu espero ter contribuído e um grande abraço para todos. Eu acredito que com esse vídeo, essas ações, nós podemos melhorar a assistência à mulher nesse momento, porque o que a gente vê é um despreparo muito grande. E meu objetivo também é exorcizar um pouco dessas coisas que eu sinto, essa tristeza, dessa coisa assim, essa culpa mesmo, por não ter buscado informação antes. Eu tenho vontade de falar, parece que eu quero gritar pra todo mundo, assim, quero alertar. O parto é da mulher. De todas as mulheres que sofreram violência no parto, eu peço que a nossa voz seja ouvida, né? Que as nossas histórias não sejam ignoradas. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar.